Olá, cá estamos para mais um programa ao final do dia, canal A Cor Dinheiro Camilo Lourenço, dia 4 de abril de 2024. O primeiro-ministro tomou posse e a primeira medida em Conselho de Ministros foi a de repor o logótipo com os símbolos de Portugal. Aliás, conforme Montenegro já tinha prometido. Evidente, era o ato mais fácil de fazer, mais imediato, mas também o mais simbólico. E nós sabemos que os símbolos são extremamente importantes, como a nossa bandeira assim o demonstra. É óbvio que os arautos de esquerda vociferaram contra, nomeadamente, por exemplo, Isabel Moreira, que em vez de ficar a cuidar das suas unhas e calada, chamou isto de campanha conservadora e colher de alegria ao Chega. Ora, esta senhora gosta muito de verbalizar idiotices e banalidades, mas já estamos habituados. E não resistiu em colar a ação ao Chega, como se os símbolos e a identidade nacionais fossem apanágio de algum partido. Menos, Isabel, menos. Outros chamaram a atenção de Montenegro de cultura, de cancelamento, movimentação woke, conservadorismo bacoco, etc. Ora, lamento, senhores de esquerda, radical ou revolucionária, mas repor os símbolos que identificam o país não é cultura de cancelamento nem movimentação woke, é exatamente o contrário. Isso foi o que vocês fizeram com o tal ovo estrelado, o pepino e o tomate, em que tornaram a bandeira portuguesa. Agora, voltar à representação simbólica da identidade de Portugal é não um conservadorismo bacoco, mas um sinal de união entre a história e o futuro. Porque é para isso que existem os símbolos. Agora, se não sabem coisas simples como essa e não leram o Roland Barthes, meus amigos, olha, talvez seja uma boa ideia começarem a ler para ver se aprendem alguma coisa. E a história de Portugal, meus caros, não começou em 1974 nem em 1910. Estes símbolos acompanham a nossa trajetória histórica desde sempre e renegá-los, isso sim é que é uma ação bacoca, wokista e cancelamento cultural e histórico. Isso sim. Agora, não percebem o alcance disto, então não percebem nada do vosso próprio país. E deviam ter vergonha que seja preciso uma mulher que nasceu fora de Portugal e que só tem 50% de sangue português vos venha dizer isto. Eu, se fosse vocês, tinha vergonha. Esta atitude do novo governo tem o meu aplauso e admiração. Ainda dentro de questões relacionadas com identidade nacional, outro tópico que se tem falado muito nos últimos dias, que é o regresso do serviço militar obrigatório. Ora, eu, como filha, neta, bisneta, tetraneta de militares, concordo plenamente. E não tem nada a ver com a preparação para entrarmos numa possível guerra no futuro, independentemente dessa ameaça existir, não é este o ponto, ou não será só este ponto que me faz concordar com o serviço militar obrigatório. Tem também a ver exatamente com as questões que o logótipo, uh, no fundo, caracterizava, que falávamos há pouco. Independentemente do tempo que seria esse serviço militar obrigatório, e aqui penso que deverá ser não só para homens, mas também para mulheres, ser por 6 meses talvez seja exagerado, mas menos. O mais importante é que se aprende lá aquilo que falta a muitos desses esquerdalhos que lutam contra os símbolos do seu próprio país. No serviço militar obrigatório, aprende-se o significado da bandeira, aprende-se a amar e a respeitar o nosso país e os seus símbolos, aprende-se o que é hierarquia, aprende-se disciplina, sentido de Estado, camaradagem, honra, respeito pelos seus pares e pelos que estão acima e abaixo na hierarquia do mundo do trabalho, valores e formas de estar que infelizmente já foram desaprendidas, como se tem visto pela sociedade. E é mais por estes fatores que eu acho que deverá voltar o serviço militar obrigatório e também como uma formação cívica. Quanto à possibilidade de guerra, há muito que eu julgo ser necessário a Europa construir o seu próprio exército e não ficar dependente da ajuda militar de outrem. É olhar para a história, meus amigos, e ver como nunca se ficou muito tempo sem ter guerras na Europa. E como diziam os romanos, si vis pacem, para bellum. Ou seja, se queres paz, para a guerra. Outro tópico.
saiu do Conselho de Ministros de ontem e que eu achei de grande utilidade, mas a maioria fixou só na parte simbólica, foi a resolução para a Ministra da Justiça iniciar um processo de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar, esse diálogo acrescentar-se ou prolongar-se para a sociedade civil e também para os agentes deste setor, de forma a promover e aprovar um pacote de medidas de combate à corrupção. Muito interessante e muito simbólico estas duas grandes questões saírem do primeiro Conselho de Ministros. A parte simbólica do logótipo e a parte também ela com algum simbolismo de combate à corrupção. Eu gostava era agora de ver as reações dos vários partidos relativamente a este tópico, principalmente aqueles que têm constantemente na boca a história do combate à corrupção. Ouviram comentários disso? Eu ouvi muito pouco, nomeadamente do PAN. Ora, o PAN diz-se, ou chama a si próprio, a mãe desta ideia de combate. Bem, ouça, por favor, não é? E também dizem que isto já tinha sido previsto pelo orçamento de António Costa. Eu relembro que em 2018 o ex-primeiro-ministro António Costa dizia que tinha-se constituído no PS uma brigada anticorrupção em Portugal. E na realidade, o que é que aconteceu? Vários escândalos ligados ao PS envolvendo questões de corrupção. Portanto, não só. Portanto, se calhar fala-se muito, não se faz nada. O PAN dizer que foi a mãe da ideia só dá vontade de rir. É que não se pode fazer mais nada. Não é? O pai foi o António Costa, a mãe, pelos vistos, foi o PAN. Bom, mais divertido do que isto, só quando o PAN teve a ideia idiota de criar o Estatuto Legal do Pombo para a cidade de Lisboa, com a ajuda da Associação Unidos para os Pombos, ou Unidos pelos Pombos. Meus amigos, isto nenhum sketch dos antigos Gato Fedorento ou do Ricardo Araújo Pereira podia inventar uma coisa destas. O PAN deveria era manter-se como a associação colombófila que é e não dizer disparados. Bom, para finalizar, queria destacar o discurso da tomada de posse do primeiro-ministro Luís Montenegro, que dita bem ao que vem. Um discurso de união, de compromisso, de responsabilidade, mas o que eu gostei mais foi de ter citado Camões, exatamente no seu quinto centenário, para o qual o Partido Socialista não fez absolutamente nada, dizendo parte do 28ª estrofe do primeiro canto de Os Lusíadas. Só falou numa parte, nomeadamente que tenha longos tempos o governo, a gente anda perdida e trabalhada, já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Até agora tem mostrado sentido de Estado, continuaremos alertas para ver se assim se mantém e se realmente faz alguma coisa e se o deixam também fazer. Caros amigos, até para a semana. Fiquem bem.